Vamos lá, galera. Espera aí que tá... Tô dando um erro aqui, gente. Só um momentinho. Deixa eu ajeitar aqui, que é no slide. Não sei o que houve. Então, gente, quando a gente falou de hermenêutica na nossa aula passada, nós mencionamos que a hermenêutica justamente é a disciplina que vai nos trazer o quê? Métodos, técnicas, ela vai nos favorecer no sentido de nos dar metodologias, princípios a estipular para que ela traga justamente a prática da interpretação. Então, quando eu falo na hermenêutica, eu estou falando justamente nessa questão de termos teorias, métodos principiológicos, para que a gente tenha estabelecido na prática essa questão da interpretação jurídica, né? Nós vamos ter essa compreensão legal da melhor forma. Então, a gente vai ver elementos textuais, elementos extratextuais, para que a gente tenha o cabimento das normas jurídicas com a melhor eficácia possível. E é justamente aí que ela entra nessa relação com a interpretação, por justamente ela nos trazer esses métodos possíveis para tal. Então, essa nossa ideia de hermenêutica, ela surge, na verdade, gente, desde as nossas comunidades greco-latinas, é muito antigo. Então, nós tínhamos já na nossa antiguidade clássica o uso, né, quando nossos filósofos lá, Platão, Aristóteles, enfim, e os demais filósofos, eles refutavam ideias, nós tínhamos elementos refletidos ali filosoficamente, e a hermenêutica era um dos instrumentos de possibilitar isso. Então, a gente tinha, né, esse elemento de viabilizar por parte da hermenêutica desde tempos, né, muito remotos para o nosso tempo, em comparação com a nossa contemporaneidade, para a gente ter uma ideia de que não é algo de agora, né? Algo que perpassa a historicidade e que vem se aprimorando, e também a gente vai largando aqueles vícios que nós mencionamos na nossa aula passada, né? A gente mencionou a questão do real sentido, quando a gente estava preso, né, na literalidade ali textual, quando na verdade a gente percebe que a gente tem que fazer uso de todos os fatos, né, de um elemento fático, um arcabouço fático muito considerável, para que a gente entenda de fato o que o texto quer nos transparecer ali, nos passar. E assim também continua no mesmo sentido para as nossas normas jurídicas, né? O legislador, ele ali na hora da elaboração, né, o poder legislativo, então a gente tem que pegar todos os elementos que dizem respeito àquela norma, a necessidade, elementos que permeiam a existência da mesma, para que a gente entenda o porquê dela, né? Então a gente percebe que essa questão de hermenêutica é algo realmente muito antigo, e que a hermenêutica jurídica, ela justamente vai auxiliar o direito, né, para estabelecer esses métodos, esses princípios, para que eu viabilize uma interpretação mais eficaz, uma explicação de fato mais concreta, né, para que eu construa de fato a ideia que eu realmente preciso entender ali. Nós temos um sistema, né, ali, que a hermenêutica nos possibilita por meio de métodos e técnicas para que a gente aplique na prática a interpretação. Então, a hermenêutica, ela vai estudar esses métodos de interpretação,
ela vai ser o caráter da cientificidade, né? Para fazer com que nós entendamos. Gente, desliguem os microfones, por gentileza. Então, é justamente esse processo, né, que a hermenêutica vai nos trazer. Ela vai ser consequência de um processo, né, um ciclo, como diz aqui o Reis. A gente vai tendo, num último momento, essa sistematização de ideias, de processos, de métodos, de técnicas aplicáveis para que a gente tenha essa melhor compreensão, né, da expressão ali, da real expressão que o direito quer nos trazer. Então, é justamente a gente tratar, né, de um problema teórico e autônomo num contexto onde a gente vai tendo uma recepção ali do direito, das normas, né, trazidas ali para a nossa origem do direito romano, por exemplo, pegando a pegada ali de história do direito, onde a gente vai começando a ver a questão do codicismo, né, o positivismo jurídico. Então, nós vamos tendo que trabalhar com aquela ideia ali pura e seca do legislador, muitas vezes, como eu exemplifiquei com aquele outro vício que nós mencionamos na aula passada. O Distrito Federal é a capital, né, do Brasil, o artigo na Constituição. Aí muitos dos vícios se relacionam justamente a esse elemento, em dizer que ainda que a norma seja muito clara, concisa, enfim, muito pequena na maioria das vezes, a gente não precisa usar técnicas de hermenêutica e técnicas interpretativas para entendê-la. Na verdade, é o contrário, isso é um vício. A gente pode se refutar em qualquer elemento que está ali exposto, né, para a nossa leitura, para a nossa compreensão textual. Eu não sei se é nesse semestre, se foi no semestre passado, mas acho que vocês dão linguagem jurídica, eu não sei se é nesse, mas tem tudo a ver, tem, né, para que a gente entenda. Nós vamos ver um tópico mais à frente de hermenêutica e relacionarmos com a questão da linguagem. Então, no semestre passado também nós tivemos uma prévia disso, quando nós estudamos em IED as formas, né, na interpretação lógica, sistêmica, gramatical, enfim. Então, a nossa interpretação, ela vai ser, muitas vezes, um termo de duplo sentido, podendo ser dividido em algumas categorias. Nós vamos ter uma interpretação quando a gente está buscando o quê? Esse sentido literal da palavra, né, a ser interpretada. A gente vai ter também a significância da interpretação com relação a essa construção do significado, né, com relação à hipótese da palavra ali a ser interpretada. Então, a gente tem um ponto de partida para que a gente desenvolva. A gente acabou de mencionar a interpretação lógica. A gente vai fazer esse sistema em mente a partir do que, gente? Do nosso raciocínio lógico, né? A construção vai sendo feita ali de uma forma literal de início, né? Numa interpretação gramatical. Em seguida, nós vamos ter um raciocínio lógico em cima daquilo, para que a gente ultrapasse a barreira da interpretação pura e simples ali, da gramática em si, do que o texto me mostra ali, para que a gente monte o quê? Um sistema de raciocínio lógico em cima daquilo, para que nós possamos entender a norma jurídica. Então, aqui a gente tem o papel do intérprete, ele é explicar, é esclarecer, como diz aqui esse autor, Carlos Maximiliano, para que a gente entenda esse real significado, né, das palavras, os gestos, enfim. Nós temos, veja, a gente pode trazer o exemplo para o nosso mundo jurídico, a gente tem um contrato. Vocês estão pegando aí as prévias de direito civil nesse semestre. Nós temos o contrato. Muitas vezes a gente tem um contrato que não é escrito, né? Então, nós vamos vendo formas, possibilidades jurídicas de lidarmos com aquelas relações ali naquele negócio jurídico privado. Então,
Foi de boca, né? Aquele acordo acordado ali entre as partes, a bilateralidade contratual ocorreu verbalmente e não de forma escrita. Então, essa interpretação, essa hermenêutica vão estar diretamente ligados a toda e qualquer relação jurídica, de negócio jurídico que nós vamos tratar, gente. Então, também não foge da nossa interpretação legislativa. Então, a interpretação ela vai ser a aplicação da regra em si, né? A hermenêutica vai nos possibilitar desenvolver a compreensão dos textos da normatividade jurídica. Então, nós temos que fixarmos e entendermos muito bem a relação entre ambos, tá? A interpretação como sendo a forma de existir, a interpretação como sendo a forma de se extrair o significado da expressão. Perdão, acho que eu repeti aqui, ou eu coloquei o mesmo slide. A interpretação, então, ela vai ser o quê, gente? Como função de conferir possibilidades de aplicação, né? Com relação às relações sociais que lhe originaram. Essa questão aqui, olha, de ter a ver com as relações sociais, é justamente aquilo, são pontos que é válido que vocês anotem, façam essas observações no material de vocês. Não é porque a gente tem aqui o slide, tem tudo escrito, mas eu estou falando de observações a mais, elementos que vocês precisam captar e anotar, é muito importante, gente. Tenham as anotações próprias de vocês, tá? Então, a interpretação ela vai ter como função conferir o quê? Essa possibilidade de aplicação, tá? Mas vai ter relação com o quê? As relações sociais que permeiam aquele elemento, né? Então, a norma jurídica, ela tá ali, tem em torno dela elementos fáticos que vão dar razão para a mesma, para a existência dela. Então, eu tenho como função também estender, ampliar esse meu sentido da norma a novas relações que possam vir a existir no nosso mundo jurídico. Vamos pegar aqui, semestre passado, quando nós estudamos as fontes de direito. Lembra que nós mencionamos jurisprudência, analogias que nós podemos fazer da aplicação de determinada norma, que não fora feita com o objetivo X, mas se ela pode abranger ali X mais 1, a gente pode adequar por analogia a aplicação dessa norma. Então, a gente pode fazer isso também, essa aplicabilidade, ela pode existir. Então, essa é a ideia, né? Que a gente relaciona entende a razão de ser com relação ao mundo fático que essa norma se relaciona, para que a gente aplique também estendendo a aplicação dessa norma. Veja, o código ele não vai prever ali todos os acontecimentos que podem acontecer, né? Então, ali não vai estar prescrito tudo anteriormente como a gente espera. Muitas vezes nós temos que usar essas fontes do direito. É justamente esse elemento aqui da hermenêutica, da interpretação que a gente está dizendo. A gente vai ter que estender, vai fazer analogias, a gente vai fazer o preenchimento dessas lacunas normativas a partir dessa maior abrangência de interpretação, de hermenêutica, ampliando o seu sentido da norma, deu para entender? Então, a interpretação, gente, no final a gente tira as dúvidas, mas desliguem o microfone de vocês, tá bom? Semestre passado, eu não sei se alguém estava falando, não consegui entender direito, mas nós estamos mencionando aqui a relação com as fontes do direito, justamente quando nós mencionamos, por exemplo, a analogia às normas. Nós temos uma norma, ela é aplicada, um exemplo esdrúxulo, ela é aplicada para o furto de celular. Nós não temos não temos uma norma específica no código para o furto de uma agenda. Mas, por analogia, nós podemos aplicar a mesma norma do celular com relação à agenda, por exemplo. Eu estou dando um exemplo banal aqui, esdrúxulo. Mas é isso que eu estou querendo dizer para vocês, a questão da nossa interpretação, esse nosso elemento de ampliar o sentido com relação a fontes do direito. Estou fazendo o link para que vocês entendam o que nós vimos no semestre passado
e esses elementos da hermenêutica, da interpretação de agora. Então, a interpretação tem ainda a função, aqui a gente coloca temperar esse alcance, né, do preceito normativo de forma que ele venha corresponder às necessidades reais e atuais do caráter social. Lembra quando nós mencionamos na aula passada, e ainda assim no semestre passado, a questão dos valores magistrais do direito, segurança jurídica, justiça, para que se viabilize o bem comum, lá. Então, a função social ela está presente, ou seja, nós temos que interpretar da melhor forma para que essas técnicas da hermenêutica tragam o quê? A maior eficácia, a maior eficiência da norma jurídica, para que de fato a gente consiga aplicar valores e funções do quê? Sociais ao caso concreto, e assim propiciando o quê, gente? Um bem comum. Sacou? Pois bem, então quando a gente fala agora mais detalhadamente entre a distinção entre ambas, a gente mencionou que a hermenêutica vai nos trazer esses métodos, essas técnicas, vai ser o caráter técnico da coisa. E a interpretação é a prática, né? Na nossa hermenêutica, então, a gente tem essa diferença com relação... Professora, está muito ruim a aula. Está muito ruim a aula. Peraí, deixa eu parar aqui. Quem está falando que eu não estou conseguindo ver? Daniele? Sou eu, senhora. Está muito falhando a aula. Está falhando para você? Muito mesmo. Mas o para restante... mim tá, desde o início. O restante está conseguindo entender? Faz um ok se tiver. Porque daqui de onde eu estou, desse ponto, é bem atrás o aparelho da internet. Por isso que eu não fui lá para aquela sala barulhenta, porque daqui a internet está pegando bem. Os demais estão conseguindo entender a aula? Façam um ok se estiverem. Ou se é só a situação com a Daniele, porque senão pode ser a sua internet, eu não sei. Ó, a Iris disse que estava ok para ela. Naquela hora, você estava dizendo que não estava conseguindo entender, né? Mas os demais estão dizendo, a Iris pelo menos respondeu o feedback que sim, os demais estão calados, creio que estejam conseguindo assistir também. Eu não sei, Daniele, a sua internet está fraca? Gente, pois bem, vamos dar continuidade aqui. Com relação à distinção entre ambos, a hermenêutica e a interpretação, a gente tem esse outro pensamento aqui, quando a gente fala que a hermenêutica vai justamente investigar e coordenar, né, por meio desse elemento sistemático, principiológico, científico, né, de lidar com as leis. Ela vai tentar apurar esse conteúdo, né, discipliná-lo, na verdade. Então, eu vou ter, a partir disso, uma compreensão melhor com relação à finalidade normativa, né? A restauração desse conceito do direito, de fato. Então, a gente vai ver esse efeito onde? Na aplicabilidade da norma jurídica. E a interpretação vai fazer uso por meio dessas regras, né? Por meio dessa cientificidade trazida pela hermenêutica, por meio dessa metodologia trazida pela hermenêutica, para a aplicação das normas jurídicas. Então, a gente vai ter o quê? Uma adaptação, né, nesses preceitos, então, trazidos por esses métodos. Então, a gente vai aplicar o quê? As situações concretas, as situações de fato que são subordinados a esses métodos. Professora. Pode falar. Não estava nesse slide, era outro slide que a senhora estava mostrando. Não, eu estava mostrando só que eu já tinha finalizado.
Foi o início da da distinção entre ambas, já tinha falado da distinção, e aí dei continuidade aqui no 10 com o pensamento dele. Tá ok, professora, obrigada. Aqui, gente, veja, a gente vai ter que lidar com essa distinção, porque a gente vai ter que entendendo, né, esses critérios, esses elementos, para que a gente consiga, de fato, ao aplicarmos a norma, distinguir a existência de cada elemento da hermenêutica, da interpretação, para que a gente veja que elas são distintas, mas elas têm uma conexão entre ambas, entende? Então, a gente não pode afirmar que elas não têm reciprocidade, porque na verdade elas têm. Então, a gente vai ver que essa diferença entre essa teoria e essa prática, e esses diferentes métodos, formas técnicas, né, na aplicação, a gente vai entender que existe, de fato, um todo, uma unidade conceitual, que a gente vai conseguir aplicar essa parte teórica do direito, né? Mas a gente vai dar o quê? Esse quê de cientificidade, essa técnica, esse método científico, mas para que a gente consiga o quê? Trazer a eficiência do direito, a eficácia da norma. A gente vai aplicar no final de forma prática, né, todo esse entendimento. A gente, na aula passada, falou de alguns vícios, né, quando a gente estava tratando de interpretação. Então, a gente vai falar também com relação a esse duplo sentido, né? A gente muitas vezes percebe elementos vagos. A gente tem, por exemplo, uma forma vaga ali na construção normativa que nos leva a fazer uso, por exemplo, das fontes do direito com relação à analogia. Então, a gente vai se deparar com situações diferentes, com situações delicadas, em que a gente vai encontrar essa ambiguidade, esse elemento, né, dúplice de sentido, ou então até mesmo uma questão vaga na hora de interpretarmos, que vão nos gerar, consequentemente, uma insegurança, uma incerteza, né, com relação à aplicação da norma. Mas aí a gente vai ter que o quê? Pegar esse incerto, esse duvidoso, para que a gente coloque de forma precisa ali, indicando a disposição legal, o texto, na cláusula ali contratual, para que a gente possa entender esse duplo sentido. A gente vai colocar ali em tela a nossa dúvida e a gente vai aplicar os métodos da hermenêutica, da interpretação, para que a gente afaste essa vaguidade, essa ambiguidade na hora da nossa interpretação. Então, a lei muitas vezes ela vai ter essa ambiguidade, né, por essa falta de segurança, por essa falta de clareza, ela não vai estar ali, né? Ela vai estar ali, na verdade, obscura. Então, a gente vai ter que entender, vai ter que buscar esse principal objetivo dela. Mas lembra, a gente vai buscar esse real sentido que nós mencionamos lá nos nossos vícios, mas de que forma, gente? Analisando sempre a situação fática, para que a gente possa entender que ali o elemento interpretado ele pode ser aplicado de várias maneiras, ele decorreu em virtude de uma situação X, Y, Z. Nós vamos destrinchar todos os elementos interpretativos para que a gente entenda e essa ambiguidade, essa vaguidade sejam de fato afastadas, tá? Então a gente vai afastar essa incerteza para que a gente entenda o real alcance, o real limite que a norma está me concedendo ali na hora de ser interpretado, tá?
Com relação a esse questionamento, muitas vezes a doutrina nos fala o quê? De forma majoritária, que todas as normas jurídicas elas são passíveis sim de interpretação, sejam constitucionais ou infraconstitucionais, enfim, leis ordinárias. A gente vai entender sempre que a gente vai poder aplicar métodos de interpretação, a exemplo do que eu mencionei anteriormente, quando eu dei o exemplo da capital, lá federal. Então, a gente vai ter, ainda que em normas que a gente considera que tenham ali uma pequenez, algo bem conciso, a gente vai sim conseguir ainda tirar de elementos interpretativos da mesma, tá? Então, a gente vai sim sujeitá-las a quê? A interpretação. Então, ainda que possamos estar diante de uma clareza normativa, de um elemento ali bem resumido, por exemplo, a gente não pode dizer que os critérios, que a interpretação vai cessar, porque não vai. A gente pode sim ainda ali tirar parâmetros de interpretação com relação a essa norma também, tá? Então, o entendimento de forma geral, né, doutrinário, a gente vai sim aplicar critérios de interpretação à jurisprudência também, justificando, né, essa jurisprudência, esse entendimento jurisprudencial. A gente vai entender o quê? Os resultados, os porquês dessa ciência jurídica, né? A atividade ali dos juízes nos tribunais, a gente vai entender esses direcionamentos, esses ditames que os mesmos impõem com relação ao entendimento jurisprudencial. A gente vai ter que entender como eles são baseados e consolidados nas leis. Então, a gente vai compreender também o quê? O porquê dessas leis se transformarem, terem essa dinamicidade normativa, né, necessária. A gente vai entender essas questões interpretativas para que a gente crie, de fato, um entendimento eficaz. Então, o porquê dessa norma, o porquê que ela se transforma. Se elas vão precisar ali e o porquê vão ser interpretadas. Então, a gente cria ali todo um sistema que é voltado justamente para que a gente compreenda ainda também as questões jurisprudenciais, tá? Não ficam à parte disso. Veja, isso até é importante quando a gente menciona, quando a gente tem questões de entendimentos diversificados jurisprudencialmente, né? Então, a gente tem em determinado tribunal um entendimento, em outro, mas é bom nós nos apegarmos em, pelo menos quando vocês forem entrar ali na prática como advogados, vocês vão mencionar na peça de vocês o entendimento majoritário ali para defender a tese de vocês. Mas também, quando vocês estiverem ali defendendo o cliente, que ele não está em favor ali do entendimento jurisprudencial, vocês também vão achar a jurisprudência lá não sei onde, no tribunal, lá de não sei, de tão distante, como diz no Schweck, e vão mencionar lá a jurisprudência para que vocês também tenham um respaldo. Daí vocês consigam perceber a questão de uma minúcia muito grande a ser observada com essas questões interpretativas. Determinados tribunais seguem um rumo, em sua maioria, né, um elemento majoritário, e o outro minoritário. Mas é sempre tem uma segurança jurídica maior, é claro, quando você está ali mencionando uma jurisprudência, né, um entendimento majoritário, claro. Então, a gente vai ver regras legais de interpretação, regras científicas de jurisprudência e as da jurisprudência também. Por exemplo, o artigo 5 da LINDB, a Lei de Introdução ao Código Civil, nos traz regras de interpretação. Por exemplo,
do artigo 4º e no artigo 5º, né? Na verdade, o 4º a gente vai ver que quando a lei ela é omissa, o juiz ele vai decidir o quê? De acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Então a gente está vendo que aqui nesse 4º as fontes de direito, né? As fontes, quando nós mencionamos semestre passado, lá em IED, no ano passado, não, perdão, no ano passado não, foi semestre passado, foi esse ano ainda. Então, nós mencionamos que o juiz vai poder aplicar analogicamente, vai fazer uso de princípios, dos costumes, dessa questão do direito consuetudinário, que é esse direito costumeiro. Então, nós vamos ter várias formas, né, para que essa interpretação possa beneficiar a aplicabilidade da lei. Então, a gente vai ter que entender também, na hora da aplicação, que o juiz, os fins, as finalidades, o quê? Sociais, a função social de tudo aquilo, né? Para que, claro, ele observe o objetivo da harmonia social, do bem comum, trazido ali como princípio mor da administração pública. Então, a gente vai ter que verificar o resultado dessa interpretação também, levando em consideração a nossa Constituição, claro, gente. Então, a gente vai ter como objetivo fundamental construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir esse desenvolvimento nacional. Tudo que está estipulado aqui no artigo 3º da Constituição Federal, a gente vai ter que observar, porque a gente vai priorizar na hora da nossa aplicabilidade da norma, na hora de nós interpretarmos a mesma, esses princípios fundamentais constitucionais. Caso contrário, a gente iria estar de forma diversa ao critério constitucional. Então, já iria levar para o nosso lado de ilegalidade, né? Então, gente, pode falar. Acho que foi engano, né? Então, gente, atualmente a gente pode citar, a gente teve o exemplo ali de Justiniano, não sei se vocês lembram, quando nós estudamos História do Direito, que a gente falou da influência dele ali no final da Idade Média, e ele teve essas formas de interpretação de lei de uma forma clássica, trazendo regras. Só que atualmente a gente tem uma nova consolidação, né, de leis civis. E aí a lei, a ementa da lei facilita, né, a sua aplicação, a sua inteligência. Aqui no nosso parágrafo 1º, a gente fala: o texto da lei se entende não haver frase ou palavra inútil, supérflua ou sem efeito. Se as palavras da lei são conformes com a razão, devem ser tomadas como um sentido literal e as referentes não dão mais direito do que aquelas a que se referem. Deve-se evitar a supersticiosa observância da lei, olhando só a letra dela, destrói a sua intenção. Ou seja, resumidamente, o que a gente está falando aqui nesses parágrafos é justamente entender o todo, não desconsiderar nenhum elemento, já o descartando, né, de forma de prima facie. Então, a gente vai ter que considerar, deixar ali num ponto razoável todos os elementos ali textuais para que a gente consiga aplicar com eficácia a norma jurídica. Então, aqui a gente tem outros parágrafos a observar, que vocês podem ler depois. Eu só li aquele início aqui para a gente ter um exemplo, não vou ficar lendo a literalidade da lei com vocês o tempo inteiro, mas para que a gente entenda de fato que todos eles são para corroborar uma eficácia normativa, tá? Para que toda a lei tenha de fato o seu objetivo alcançado, a sua efetividade seja concretizada. Então, a gente não vai ter contradição, a gente tem que se livrar de incompatibilidades, a gente vai analisar termo por termo, justamente para que a gente não entre
em nenhum duplo sentido e por aí vai. Não entre em nenhum vício daqueles que nós mencionamos na nossa aula passada. Então, os casos eles vão ser compreendidos e sujeitos à disposição, ainda que a gente não tenha lá elementos específicos. A gente vai sempre comparar, fazendo essas analogias também, para que a gente não veja que a lei é omissa. A gente vai perceber isso e vai fazer o quê? O uso de fontes do direito. Então, a gente vai ter que ter sempre essa analogia a ser aplicada, né? A gente vai, o exemplo do celular e da agenda que eu dei para vocês. Então, a gente vai fazer uso das fontes do direito. Todos esses elementos aqui é justamente indicando o intérprete a cumprir o seu papel da melhor forma, para que a lei ela seja aplicada também com um critério trazendo o quê? Justiça, né, gente? Que nós iniciamos mencionamos ali a segurança jurídica. Então, nós vamos ter o quê? Paridade, razoabilidade, proporcionalidade. Nós vamos ter equidade no momento em que aplicamos a lei, ao interpretarmos a mesma, né, para que possamos aplicar da melhor forma. Então, aqui com relação à jurisprudência, à interpretação jurídica, a gente fala que vai se preferir o quê? Inteligência, que faz sentido, aqui não faz. Muitas vezes a gente vai ver ali essa literalidade, esse texto conciso e não vai dar importância a ele. Então, a gente vai sempre ali conceder sentido. A gente vai analisar todos os elementos fáticos que se relacionam com aquela norma. Então, a gente vai sempre fazer o uso das fontes do direito. Vamos usar sempre a melhor forma de aplicação. A gente sempre vai afastar esse critério de sermos secos na hora da aplicação. Olha aqui, até menciona a exegese com aquela questão da literalidade da interpretação. Então, eu não vou me fixar somente no que o legislador me falou de forma ali, né, com aquela minha visão, não me esmerando em observar o todo, né, de forma abrangente, para que eu tenha uma visão geral melhor. Então, eu vou ter que sempre fazer o quê? Me apegar ao que está ali sucedendo no meu meio social. O que acontece sempre é que a gente tem até mencionando aqui uma expressão, ou seja, é aquilo que ordinariamente sucede no meio social, é o que geralmente acontece. A gente vai fazer uso de todo esse âmbito fático que está acontecendo ao redor para aplicar a norma da melhor forma. E aqui também não foge quando eu menciono regras de jurisprudência ao relacioná-los com a interpretação jurídica. Aí a gente vai falar que a gente vai sempre tentar distinguir de forma equânime, né? A lei ela não vai distinguir, onde a lei não distingue, o intérprete ele vai ter que fazer essa diferenciação. A gente vai ter que fazer essa análise proporcional na hora de aplicar o caso concreto. Então, a gente vai interpretar as leis da melhor forma possível no que ela se relacione com os fatos sociais ali ao redor dela. Então, a gente vai ter sempre em mente esse critério de função social como objetivo principal, tá? Aí aqui a gente tem o exemplo de matéria fiscal, por exemplo, lá quando eu já trato de direito tributário, enfim, aí eu já tenho um direcionamento ali mais objetivo, né, sem relativizações, aí eu já vou ter um elemento o quê? Mais restritivo. A lei de orçamento anual, a LOA, ela tem determinadas diretrizes, né, orçamentárias para o ano de 2020. Eu não estou tratando aqui de relativizações, eu estou tratando aqui de elementos objetivos. Então, é uma forma de interpretar diferenciada dos demais, né?
Então, eu ter sempre que fixar um sentido para aquilo, entendendo as necessidades que permeiam esse sentido, essa norma, para que eu, de fato, aplique ela de uma forma mais eficiente. E aí eu vou divergir, claro, quando eu trato, por exemplo, de uma matéria fiscal, de elementos que estão ali trazendo a razão ali, né, em primeiro objetivo, mas sempre com muito cuidado, muita importância ali na hora dessa análise tem que ser dada, para que eu justamente não julgue, como eu mencionei aqueles outros exemplos, isso aqui não precisa de interpretação, quando na verdade precisa. Uma coisa é você dizer, o valor do orçamento vai ser X. Não, mas espera aí, pode ser X mais 1? Não, a lei é clara. Essa nossa lei de orçamento anual para o ano de 2020, o orçamento X, assado cozido, está aqui nessa porcentagem, enfim, nesse valor. É um elemento diferenciado, tá, gente? Por isso que ele menciona aqui esse exemplo aqui de matéria fiscal, tá? Galera, ainda são 8 horas. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir direito, mas eu queria propor a vocês que nesses nossos 40 minutos a gente faça um exercício e, se ainda der tempo, no final a gente conversa sobre a resposta deles. Eu gostaria de digitar para vocês o enunciado para que vocês anotem no caderno e respondam no caderno de vocês mesmos. Posteriormente, se vocês quiserem bater foto e enviar para mim, já é outra coisa, tá bom? Conceitue e diferencie hermenêutica jurídica e a interpretação jurídica, relacionando as mesmas. Não precisa ser nada imenso, tá, gente? É só para que vocês já tenham um exercício de fixação, um elemento que possibilite vocês a gravarem o nosso assunto em mente, tá? Isso já é até pensando também na própria avaliação. Repita aí, por favor, professora. Conceitue e diferencie hermenêutica e interpretação, as relacionando. Um pouco a hermenêutica, ela vem do grego, né? Do filho de Zeus, Hermes. Ele foi um sábio. Tu foi lá no âmago da coisa logo. Pois é, aí já puxei muito, no caso. Mas ela é a teoria, a hermenêutica, ela é a teoria jurídica, a arte de interpretar leis, baseado nos princípios. Aí que eu venho dessa parte. A hermenêutica vem do grego. Fala do Hermes, do filho de Zeus, que ele era um... Isso aí basicamente é só observações, mais para a gente saber a construção da palavra hermenêutica, né? Aí, no caso, a interpretação ela já vem ser mais prática. Ela é atividade indispensável na resolução jurídica. Tá me ouvindo? Tô. A interpretação é a arte de descobrir os principais significados de um texto. É bem parecido quase com o que o José falou, mas eu já cortei o que ele escreveu, no caso. Tá muito bom. Eu preciso que pelo menos vocês coloquem em prática a ideia que vocês tiveram com as aulas. Isso é importante. Vai facilitar muito para a prova de vocês, e vocês, às vésperas, não vão estar desesperados pedindo por
tarefas, exercícios, enfim, a gente já vai fazendo sempre algo continuamente importante para fixação de vocês das temáticas ministradas aqui. Galera, a gente vai uns minutos aí no nosso intervalo, tá? Depois a gente retorna, eu vou finalizar essa conversa, essa aula e essa sala aqui, a gente vai finalizar e depois retornamos com a antropologia, tudo bem? Tá ok. Vamos para o intervalo. Tchau, tchau. Obrigada.